Então agora eu trago a previsão do tempo para você que está nos acompanhando aqui na tela da TBR TV. Eu falo que uma frente fria que se desloca pela região sul do país deve aumentar as áreas de instabilidade sobre Santa Catarina e metade sul do Paraná neste sábado. Segundo a previsão do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, acumulados de até 100 milímetros são esperados nessas regiões. Em Florianópolis, são esperados 50 milímetros de chuva, o que também é significativo. Já o Rio Grande do Sul terá chuvas isoladas e mais fracas, principalmente no norte do estado. Nas outras regiões, o dia deve ser bastante nublado, mas sem previsão de chuva. Neste final de semana, o que persiste no estado é o frio. Apesar de o sol predominar na maior parte das cidades gaúchas, a temperatura não vão subir muito, variando entre 13 e 18 graus. Na região da Campanha Gaúcha, há inclusive chances de geada. Em Porto Alegre, a tarde deve ser nublada e os termômetros devem chegar a 16 graus. Segundo a Climatempo, essa frente fria que avança sobre o sul do Brasil vai aproximar de São Paulo, mas só aumenta a nebulosidade por enquanto. Por outro lado, pancadas de chuva podem ocorrer em partes do Mato Grosso do Sul. Por causa dessas instabilidades em rota para Santa Catarina e Paraná e os acumulados das últimas semanas no Rio Grande do Sul, a região sul fica em alerta para novas inundações e possíveis deslizamentos de terra. O Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, o CEMADEM, emitiu alguns alertas para a possibilidade de deslizamentos e inundações nessas regiões. O órgão emite comunicados para a possibilidade de novas inundações, os chamados riscos hidrológicos, e para a ocorrência de deslizamento de terra, os chamados riscos geológicos. Para este sábado, o CEMADEM aponta os seguintes riscos. Risco vermelho, uma possibilidade muito alta da permanência de inundação nas mesorregiões centro-oriental, sudeste rio-grandense e metropolitana de Porto Alegre, devido aos acumulados pluviométricos das últimas semanas, ao deslocamento das ondas de cheia e às condições de saturação do solo. Possibilidade alta de inundações nas mesorregiões norte, sul catarinense, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina, devido à previsão de pancadas de chuva que poderão ser fortemente vistas ali no local e gerar acumulados elevados para essa região norte-sul catarinense, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Eu também falo que tem a possibilidade moderada de inundação nas mesorregiões Nordeste rio-grandense, no estado do Rio Grande do Sul, o oeste catarinense e na região serrana do estado catarinense, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Agora os riscos geológicos, a possibilidade alta de ocorrência de deslizamento de terra, isso nas mesorregiões do norte catarinense, o Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, devido aos acumulados registrados nas últimas 96 horas e a previsão de chuva em forma de pancadas, intensidades moderada a forte. E também tem a possibilidade moderada da ocorrência de deslizamento nas mesorregiões Nordeste e rio-grandense, principalmente na Serra Gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, devido aos acumulados registrados nos últimos dias e ainda a previsão de chuva. Também há possibilidade moderada nas mesorregiões sul catarinense e serrana, em Santa Catarina, devido à previsão de chuva e de intensidade moderada com acumulados significativos localmente. Depois da previsão do tempo, a gente segue com a nossa cobertura aqui na tela da TBR TV, falando sobre tudo o que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Você vê aí imagens na sua tela da Rio Palmares, em Palmares do Sul, do Rio Guaíba, em Porto Alegre. São imagens ao vivo, nesse momento, no local, nesses dois locais, Rio Palmares, em Palmares do Sul,
e o Rio Guaíba em Porto Alegre. Nós temos também imagens do canal Observador do Tempo que mostra a situação agora há pouco em Porto Alegre, para você ver como é que está a capital gaúcha, como é que está depois das fortes chuvas que passaram e deixaram rastro de destruição. A previsão é que o Rio Guaíba baixe ainda mais e a gente vem trazer para você daqui a pouco mais informações sobre as cotas de inundação, qual nesse momento é o nível dos principais rios do estado do Rio Grande do Sul. Essas imagens é do canal Observador do Tempo e eu convido você a passar no canal Observador e dar uma olhada no material que o Marcos Boldrini prepara para vocês todos os dias. Então dá uma passadinha lá, dá uma olhada e confere o material, um trabalho muito bem feito pelo nosso colega Marcos Boldrini, do canal Observador do Tempo. A gente segue aqui com as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você é parte importante da nossa transmissão. A sua companhia e a sua audiência nos motiva ainda mais a estar aqui desse lado, trazendo a notícia para você. Agora eu falo que as fortes chuvas que atingiram e continuam atingindo o estado do Rio Grande do Sul provocaram inundações, mortes e afetaram milhares de pessoas. E a enchente, além de destruir casas, vidas e sonhos, traz também riscos para a saúde da população, que vão desde doenças gastrointestinais até infecções e doenças transmitidas por vetores. Alessandro Pascoaloto, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, explica que a água das enchentes acumula matéria orgânica com dejetos humanos e fezes de animais. O resultado, se a pessoa tiver contato com essa água, e na tragédia do Rio Grande do Sul, não ter contato é quase impossível, corre um risco maior de adoecer. Uma dessas doenças é a leptospirose, que sempre aparece em enchentes. Outra preocupação é que a pessoa faça a ingestão dessa água, o que pode resultar em doenças que causam diarreia e hepatite A. Tem a raiva, o tétano e outras infecções bacterianas na pele. Nos abrigos, também o risco de transmissão de doença respiratória como gripe, Covid e tuberculose, foi o que listou o infectologista. Já o infectologista, o Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca que as enchentes trazem risco de doenças por três condições: pela ingestão da água ou de alimentos contaminados, transmitida por contato, e as transmitidas por vetores, que são os mosquitos. Apesar de ser uma lista extensa de doenças, o vice-presidente da sociedade aponta que são doenças conhecidas que têm tratamentos adequados. O transbordamento de rios e esgotos leva a uma mistura de água limpa e contaminada. Isso aumenta o risco de doenças transmitidas pela água, como a hepatite A, febre tifoide e gastroenterites virais e bacterianas. A hepatite A é um vírus transmitido por água e alimento contaminados. Nessa situação de enchente, onde saneamento básico é perdido, é comum vermes surtos. A hepatite A é uma inflamação no fígado causada por um vírus que provoca dor abdominal, importante amarelamento da urina, urina escura e fezes esbranquiçada. Foi o que explicou o também infectologista Renato Kifuri. Já Pascoaloto ressalta que existe vacina para a hepatite A, mas nem sempre a pessoa faz a vacinação contra a doença. A salmonela, bactéria causadora da febre tifoide, também se propaga com muita facilidade nesses ambientes, gerando quadro de vômitos e diarreia. Nesta lista entra a doença mais associada a enchentes, a leptospirose. A bactéria causadora vem pela urina de ratos. Em contato com a água, a pessoa pode acabar se infectando. O recomendado, segundo os especialistas, é, na medida do possível, limpar a pele que entrou em contato com a água, lavar muito bem as feridas, se tiver, e observar se o quadro
está tendo evolução com pus e inflamações. Além da leptospirose, é preciso atenção com perfurações e cortes por materiais contaminados, o que podem causar tétano. Vale lembrar que existe vacina também para a doença. O Brasil vive uma epidemia de dengue e o aumento do nível da água cria condições ideais para a proliferação de mosquitos e outros insetos como o Aedes aegypti e o responsável também pelo Zika, que é a chikungunya. A população também deve ter atenção com animais peçonhentos, cobras, aranhas e escorpiões, e com a mordida de animais mamíferos que podem transmitir a raiva. As doenças respiratórias também entram na lista, já que muitas pessoas que foram desalojadas estão em abrigo. Olha o que disse o Kfouri. As pessoas estão muito próximas nesses alojamentos, não tem como fazer distanciamento. E isso facilita a transmissão da gripe e da Covid. Por isso, é extremamente necessário fazer as vacinações para as duas doenças, a Covid e para a gripe. Pascoaloto reforça a importância da vacinação neste momento para evitar doenças preveníveis, como a gripe, Covid, hepatite A e tétano. É preciso atualizar o calendário vacinal de quem está em risco. Precisamos vacinas para essas doenças. A vacinação deve ser prioridade para defendermos que essa briga seja feita em um local correto, né? Para que a gente brigue contra essas doenças de maneira correta. Tem que vacinar a população. É o que diz o infectologista. E a gente segue com as notícias, né? A gente segue falando da saúde do povo gaúcho depois dessas enchentes. A gente segue falando que para evitar o desabastecimento no estado, o Ministério da Saúde enviou mais de 300 mil doses extras das vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola e raiva. Segundo a pastas, as secretarias de saúde dos municípios gaúchos estão disponibilizando vacinas no mais de 70 abrigos que foram montados. 3 sociedades médicas soltaram uma nota técnica com recomendações sobre grupos prioritários que devem receber as vacinas de gripe, Covid, hepatite, tétano e raiva. Assinado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Gaúcha também e a Sociedade Brasileira de Imunizações, o documento lembra que as vacinas de rotina devem ser mantidas conforme disponibilidade e atendimento desses imunizantes. Então é isso, né? Vamos se vacinar, vamos nos prevenir dessas doenças, todo mundo, né? Principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul que nos acompanha aqui, a nossa audiência no Rio Grande do Sul é gigante e em todo o Brasil também. A gente agradece para você que está nos acompanhando aqui, você fica muito bem informada, muito bem informado, com imagens do Rio Palmares, em Palmares do Sul, imagens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, e também nós temos imagens da capital gaúcha pelas lentes do Marcos Boldrini, no canal Observador do Tempo. Convido você a dar uma olhada no conteúdo, no que o Marcos Boldrini preparou para você no canal Observador do Tempo aqui no YouTube. Agora eu falo para você por que o sistema contra cheias não funcionou em Porto Alegre. No centro histórico de Porto Alegre, a inundação demorou a recuar. Depois do pico da enchente atingiu o recorde histórico de 5,30 metros, em 5 de maio, algumas bombas entraram em operação, mas ainda há poucas áreas secas. O aeroporto segue alagado. No mercado público, né? Aliás, bancas que sofreram com a cheia de 41, até então a pior da história, ainda estão submersas. A marca que indicava onde o nível da água chegou naquela época, dentro do centro de abastecimento mais antigo do Brasil, fundado em 1869, foi superada em quase 1 metro pelas chuvas de 2024. O prédio está a poucos metros do Muro da Mauá, um paredão de concreto de 6 metros, 3 deles enterrados no solo
Ele faz parte do sistema de proteção construído para poupar a capital do Rio Grande do Sul de inundações de até 6 metros. Mas, no momento crucial, a estrutura fracassou. Também tem um anel de proteção que foi feito ali, né? O projeto foi feito pouco mais de 2 décadas depois de uma grande enchente. A execução iniciou em 1970. A arquiteta Lígia Bergamaschi Bota ingressou na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano em 69 e diz que a obra veio na sequência de um aterramento que ganhou mais área na zona central. O sistema combinava uma série de obras de infraestrutura que formariam um anel em torno da parte mais urbanizada à época e com perspectiva de expansão. Foram projetados 68 quilômetros de diques para barrar a água que transbordava do rio Jacuí e do Guaíba. Novas avenidas e estradas surgiram sobre os diques. No meio do caminho estava a antiga Avenida Mauá. A solução para fechar o anel de proteção foi construir um muro de pouco mais de 6 metros de extensão, todo concreto para suportar a carga trazida por uma cheia. Ele tinha portões para permitir a passagem de um lado para o outro, que seriam lacrados com chapas de metal para barrar a entrada da água em caso de alerta de inundação. O projeto previa ainda 20 casas-bombas para jogar para fora do anel de proteção água e esgoto em excesso que entrasse na cidade. As falhas se deram nos pontos de abertura do muro. A água passou por cima de alguns pontos. As comportas não foram bem vedadas. E no momento crucial, não teve energia elétrica para bombear a água de dentro para fora do sistema. Foi um descuido de décadas, analisa. Bota lamenta o descaso e a falta de confiança na ciência. Lamentavelmente, todo o sistema não teve a manutenção adequada. As comportas já estavam bastante abaloadas, faltavam parafusos. Um dos portões veio abaixo com a força da água. Apesar das falhas, a ausência do muro da Mauá teria provocado ainda mais perdas. Avalia Bota. A ausência desse muro, então, teria provocado ainda mais perdas. Nos últimos anos, a estrutura projetada para funcionar como uma cortina de proteção era o centro de uma campanha para sua demolição. O atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sugeriu em vários momentos a sua destruição, alegando que o paredão atrapalhava a vista do Guaíba. Natural de Lajeado, cidade do Vale do Taquari, atingida duramente pelas chuvas extremas, Collision conviveu com enchentes na infância. O campo de esporte da escola era inundado com frequência e a memória de pessoas que perdiam tudo segue viva. Foi nesta região onde mais pessoas morreram durante as cheias de 2024, o que pontua o pesquisador. No vale não existe sistema de proteção. O nível da água lá pode subir 15 metros em 24 horas, situação natural da geografia. Mas na área da região metropolitana de Porto Alegre, o nível sobe tão rápido assim. Então, não dá tempo para se preparar, foi o que ele pontuou. O sistema projetado na década de 60 ainda é considerado atual por fontes ouvidas pela TBR. Existem outros muito mais complexos e caros. São soluções que exigem obras de grande vulto. Mas o nosso sistema funciona bem em países como na Holanda, analisa Bota. Collision defende o reforço das estruturas de proteção e uma compressão da sociedade sobre seu funcionamento. No sul do Brasil, as estimativas são de que as cheias vão aumentar. O que está acontecendo nos últimos anos pode ser o cenário do século XXI, afirma com base num projeto em andamento entre a Universidade Nacional das Águas, aliás, a Agência Nacional das Águas,
que projeta as vazões máximas dos rios por influências das mudanças climáticas. Questionada, a Prefeitura de Porto Alegre não respondeu até o fechamento dessa reportagem. A engenharia sozinha não vai salvar as cidades dos impactos trazidos pelo clima e pelos eventos climáticos extremos. Segundo especialistas ouvidos, a gestão dos riscos e a honestidade dos governantes sobre o que eles irão fazer de fato para proteger os habitantes são primordiais. Engenharia é muito importante. Prevenção e educação também são importantes, avalia Pedro Chafre, o pesquisador do Laboratório de Hidrologia da Universidade Federal de Santa Catarina, mencionando o mapeamento de áreas de risco e a implantação de um sistema de alerta. O roteiro para manter as cidades seguras, diz Bota, já é conhecido há tempos. O planejamento urbano tem que ser levado a sério. Existem leis sobre áreas que não podem ser ocupadas, mas autoridades já fazem vista grossa. Como exemplo, a arquiteta cita o caso de Eldorado do Sul, município que surgiu como assentamento irregular construído numa área vulnerável a cheias. Depois das chuvas extremas recentes, ele foi praticamente destruído. Para Collision, enquanto todos tentam nomear os responsáveis pela culpa, não é exclusiva de um governo ou de outro. É um descaso da nossa geração como legado que a geração passada tinha de sofrimento da pior cheia que nos deixou. Agora, uns acusam os outros, mas o fracasso é nosso como sociedade. Agora eu sigo com você nessa transmissão aqui na tela da TBR TV, das chuvas, né, das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. A gente já falou sobre o tempo, a previsão do tempo. A gente falou também agora sobre um pouco da história, né, o que diz os pesquisadores, qual é o legado que essa enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul deixa para nós, e também alertas, né, para os governantes, o que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer como sociedade, o que o governo pode fazer para a gente não enfrentar mais esse tipo de situação, e como se preparar para as novas mudanças climáticas extremas. E a gente segue falando para você que a empresa Cobasi informou que nesta sexta-feira a morte de todos os animais que estavam dentro de uma unidade do shopping de Porto Alegre, localizado no bairro Ponte Belas. Então, a empresa Cobasi confirmou nesta sexta-feira a morte de todos os animais que estavam dentro de uma unidade em um shopping de Porto Alegre, localizado no bairro Praia de Belas. Entre os animais estavam aves, peixes e roedores. O estabelecimento não soube informar quantos bichos estavam no local. Para nós, a assessoria de imprensa da empresa disse que o local, que fica no subsolo junto ao estacionamento e segue inacessível e completamente alagado, os animais já estavam na unidade antes da enchente. A empresa explicou que os funcionários deixaram a loja de forma emergencial, seguindo a orientação das autoridades em meio ao início das enchentes na capital, e foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para sobreviver até o retorno dos colaboradores. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Cobasi lamentou o ocorrido e justificou que, apesar das tentativas constantes nos últimos dias, não foi possível acesso seguro à loja devido ao nível da água. Com a cheia recorde do Rio Guaíba, que atingiu 5,35 metros em maio, no dia 5, e as falhas das estações de bombeamento, a água subiu, invadiu a loja e vitimou os animais. Conforme o último boletim disponibilizado pela Defesa Civil, nesta sexta-feira, 12.108 animais foram resgatados das inundações no Rio Grande do Sul, entre o fim de abril e a primeira quinzena de maio, né? Então a gente recebe essa informação de que os animais que estavam dentro do shopping
ali em Porto Alegre, todos eles morreram, infelizmente, devido às enchentes que atingiram o local. A gente trouxe para você que estava aqui que sempre nos acompanha aqui na tela da TBR TV, que a Sabesp enviou bombas, né, para ajudar ali no escoamento da água no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. As primeiras bombas de água enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo chegaram ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Os equipamentos utilizados para acelerar o escoamento da água começam a operar em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, hoje. Cerca de 70 mil casas estão submersas na cidade. O município soma 21 mortes entre as 154 vítimas dos temporais e cheias no estado. O secretário de Obras de Canoas, Guido Bamberg, explica que as bombas da Sabesp serão instaladas com o intuito de aumentar a vazão e puxar a água que alagou a cidade de volta para o rio. Estamos iniciando no bairro Rio Branco a instalação das 2 primeiras motobombas que vão fazer a drenagem da água concentrada nos bairros Rio Branco e Fátima. Nós temos nesses 2 bairros 30 milhões de litros de água. Ela está saindo por gravidade pela ruptura dos diques, mas ela precisa ser bombeada para que efetivamente escoe a água, explica o secretário. Cada bomba tem a capacidade de retirar 1.000 litros de água por segundo de um lugar para o outro. No total, o município receberá 8 motobombas para utilizar nos locais mais afetados pela inundação. A estimativa com isso é que dentro de 10 a 15 dias, os moradores desabrigados já possam voltar para suas casas. Na região do bairro Rio Branco, a correnteza rompeu 40 metros do dique que deveria conter a passagem da água. O que sobrou da estrutura está represando a inundação. A força dos rios Jacuí e Gravataí também afetou diretamente o funcionamento das casas de bomba. A empresa paulista conta com mais de 50 funcionários atuando em solo gaúcho. Então é isso. Olha, a Sabesp de São Paulo, a empresa de saneamento de São Paulo, enviou mais de 50 funcionários dela para trabalhar no Rio Grande do Sul para ajudar a população gaúcha. 14 motobombas serão trazidas de caminhões partindo neste sábado de Barueri, na Grande São Paulo. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, a prefeitura alugou 6 motobombas para retirar a água das áreas inundadas pelo rompimento do arroio João Correia. O serviço começou ontem. Com marca de 4,62 metros, o Rio Guaíba marcou seu menor nível desde a madrugada de segunda-feira, dia 13, em Porto Alegre. O índice ainda está distante da cota de inundação, que é 3 metros, mas permite a adoção de algumas medidas para desalagar o centro histórico. Com a baixa, o lago está em um nível menor do que a água acumulada nas ruas do centro histórico. Por isso, a prefeitura derrubou uma comporta do Muro Mauá em frente à rua Padre Tomé, nas proximidades da Basílica das Dores. Com a operação, será possível acessar duas casas de motobomba que ajudam a drenar a água acumulada nas ruas para fora da área urbana. As comportas são grandes portões de ferro que impedem que a água do lago invade a cidade. Já as bombas são equipamentos elétricos que bombeiam para fora da cidade a água que toma as redes de esgoto. Com as cheias, houve problemas nesse sistema, o que permitiu a inundação da parte da área urbana da capital. Com o recuo do Rio Guaíba, a população começou a retornar às suas casas e apartamentos para descobrir quais pertences foram perdidos e o que ainda pode ser salvo. A reportagem da RBS TV encontrou entulho reunido em frente a residências.
eram móveis, colchões, eletrodomésticos, material que havia sido retirado de dentro dos imóveis, muitos deles por conta dos dias debaixo da água. Agora a gente segue falando das medidas do governo, né, para ajudar os moradores dessas áreas afetadas. O governo federal anunciou a criação de um benefício emergencial no valor de R$ 5.100 para ajudar famílias brasileiras que estão precisando dessa ajuda. Haja vista que o governo está repetindo algo que fez anteriormente no período da pandemia da Covid-19. Não são todas as regiões brasileiras que terão auxílio diretamente em sua chave Pix. Entenda agora como serão realizados os pagamentos e quem realmente tem direito ao repasse extraordinário do dinheiro, né? O que tem algumas pessoas chamando de chuva de Pix. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a ajuda será destinada a pessoas que perderam itens essenciais como geladeiras, fogões, televisores, imóveis e colchões. Será atestado pela Defesa Civil de cada município e a transferência será feita pela Caixa Econômica, pelo Pix, diretamente na conta das pessoas afetadas. A estimativa inicial do governo é que o benefício alcance cerca de 200 mil famílias, com um custo total de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. O procedimento será autodeclaratório e as autoridades irão cruzar os dados para confirmar se a área onde a pessoa vive realmente foi atingida. As famílias que perderam móveis, eletrodomésticos e outros objetos com as chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas terão direito a esse benefício. O anúncio faz parte de um pacote de medidas voltadas ao apoio direto à população atingida pela maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul. Ao todo, 449 municípios foram afetados, com 149 mortes, 108 desaparecidos e mais de 800 pessoas feridas. Além do auxílio reconstrução, o governo também anunciou outras medidas para as pessoas que tiveram suas casas destruídas pelas chuvas e enchentes nas áreas urbanas. O presidente Lula está garantindo que as casas que foram perdidas na enchente dentro do perfil de renda Minha Casa Minha Vida nas faixas 1 e 2 terão suas casas garantidas de volta pelo governo federal. O programa habitacional prevê que a faixa 1 compreende famílias com renda bruta familiar de até R$ 2.640. Enquanto isso, a faixa 2 abrange pessoas com renda entre R$ 2.640 até R$ 4.400. O governo também está prevendo a compra assistida de imóveis usados e a abertura de editais novos do Minha Casa Minha Vida, incluindo a possibilidade de remodelação de imóveis existentes para transformação em áreas residenciais. Seguindo nesse pacote de medidas do governo, eu falo que o governo também permitirá que trabalhadores com carteira assinada nas cidades atingidas possam sacar o fundo de garantia por tempo de serviço até R$ 6.200, mesmo que tenham realizado um saque nos últimos 12 meses. Além disso, imóveis de pessoas inadimplentes e financiamento pelos bancos públicos federais serão retirados de leilão, com o governo federal quitando as dívidas e entregando as casas às famílias necessitadas. O governo também concedeu 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego para beneficiários do Rio Grande do Sul. Pausou os pagamentos de financiamentos de imóveis por até 180 dias e ofereceu carência de 180 dias para novos contratos. Além disso, 21 mil novas famílias foram incluídas no programa Bolsa Família, no Rio Grande do Sul, e as parcelas do auxílio serão antecipadas. Elas foram pagas antecipadamente ontem.
Rui Costa anunciou que o primeiro lote de restituições do imposto de renda de pessoa física será pago no máximo até o dia 31 de maio para todos os contribuintes do Rio Grande do Sul que fizeram a declaração, totalizando 1 bilhão e 100 milhões de reais devolvidos ao povo gaúcho. O presidente Lula chegou ao Rio Grande do Sul nessa quarta-feira em sua terceira visita ao estado desde o início da tragédia. Ele visitou abrigos, em São Leopoldo e se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Agora a gente fala como entrar no Vale Gás. Para entrar no Vale Gás, os interessados devem atender alguns requisitos básicos. Primeiro, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, o CAD Único, para programas sociais do governo federal e ter uma renda mensal per capita de, no mínimo, até um salário. Além disso, a pessoa deve estar em situação de vulnerabilidade social. A inscrição no Vale Gás pode ser realizada nas unidades do Centro de Referência à Assistência Social, o CRAS, ou por meio dos aplicativos ou sites oficiais do governo, como o aplicativo Caixa Tem. Após a inscrição, o benefício é concedido automaticamente aos que se enquadram nos critérios estabelecidos. Obrigado para você que segue nos acompanhando aqui na tela da TBR TV com imagens do canal Observador do Tempo, do nosso querido amigo Marcos Boldrini, imagens do Rio Palmares do Sul, em Palmares do Sul, e imagens do Rio Guaíba em Porto Alegre, em uma imagem panorâmica da capital gaúcha. A gente segue com as informações, as últimas notícias do Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, para você que está aqui na nossa transmissão. Se inscreva agora mesmo no canal da TBR TV para você ficar sempre muito bem informada, muito bem informado. Nesse quadro de imagens a gente segue com as notícias e falando que a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul tem colocado o governador Eduardo Leite entre a necessidade de um estado forte para assegurar a reconstrução gaúcha e os acenos à direita, que garantiu a sua reeleição. No caso, é o presidente Lula, o desafeto da sua base eleitoral, que tem a chave do cofre para garantir o estado fortalecido. Essa reportagem é do UOL e a gente vai explicar e contextualizar para você. O que acontece, Eduardo Leite tem vivido uma saia justa na condução da crise provocada pela inundação no Rio Grande do Sul. No início do mês, ele veio a público para reforçar a reivindicação de um plano Marshall para o estado após o desastre. Na ocasião, ele havia dito que precisaria de medidas absolutamente excepcionais. O plano foi um projeto de ajuda econômica organizada pelo governo dos Estados Unidos para recuperar países da Europa após após a Segunda Guerra Mundial. Excepcional, na fala de Leite, se referia a uma ajuda financeira à altura do desastre vivido em seu estado. Numa contradição apontada por adversários, Leite tem a sua base eleitoral formada por eleitores de direita, que o entendem que o estado tem de ser enxuto. Isso estaria admitindo a necessidade de um governo mais robusto para financiar a recuperação. Menos de 2 semanas depois, ele disse em coletiva de imprensa que o plano de reconstrução não deve se restringir à participação do Estado. Plano Marshall não é um nome para a realidade que nós temos aqui, por isso que estamos trabalhando no Plano Rio Grande, disse ele, mencionando o papel da iniciativa privada. Empresários na reconstrução. Para o governo gaúcho, o Plano Rio Grande não seria apenas do governo do estado. Nós queremos que engaje o setor privado e a sociedade civil, o governo do estado e as prefeituras, além do governo federal, em torno de um plano de reconstrução. Foi o que disse o Eduardo Leite. Leite, Lula
e a guerra dos egos. O desastre climático no estado gaúcho tem feito Leite trabalhar lado a lado com o governo federal. Na quarta-feira, Leite, aliás, esteve ao lado de Lula durante o anúncio de uma transferência de R$ 5.100 para as famílias afetadas pelas enchentes. Durante o evento, o presidente chegou a dizer que disputaria uma das eleições, dando um tom político que Leite parece ter ignorado. Adversário político de Lula, o governador gaúcho preferiu não entrar numa rota de colisão com o governo federal. Ele decidiu, por exemplo, não fazer comentários sobre a indicação do ministro Paulo Pimenta, que é gaúcho, para a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul com o status de ministério. Não contem comigo para disputa política, disputa de vaidade, de egos, disse Leite em coletiva de imprensa. Temos uma população sofrendo, não temos o direito de permitir que qualquer diferença ideológica, pragmática, de visão política ou de aspiração pessoal possa interferir na nossa missão, que é atender as pessoas, foi o que disse Leite. A oposição ressalta que a crise exacerba as incoerências das afirmações de Leite. É uma incoerência defender o Estado mínimo, mas na hora da crise recorrer ao Estado. Precisar dos auxílios dos vouchers para a reconstrução da sociedade e da economia gaúcha foi o que disse uma economista gaúcha, né? Ela disse que é incoerente do governo defender o Estado mínimo, mas na hora da crise recorrer a esses auxílios. O desmonte ambiental e as privatizações. Leite tem sido amplamente criticado pela flexibilização de normas ambientais. Em 2020, a Assembleia do Rio Grande do Sul aprovou um código ambiental que alterou 480 normas ambientais. Em janeiro deste ano, os deputados aprovaram uma lei que permite a construção de barragens e obras de impacto em áreas protegidas. Há um negacionismo climático da extrema-direita e da direita neoliberal, grupo a qual Eduardo Leite faz parte, diz uma deputada do PSOL, a Fernanda Melchiona. Leite deixou de investir recursos orçamentários em meio ambiente. Não se pode separar o Estado do passado e do presente. A falta de proteção ambiental também fez com que essa tragédia alcançasse essa dimensão, diz a deputada Fernanda Melchiona. As apostas em privatizações são colocadas em xeque. Leite foi reeleito após a aposta nas concessões como forma de tentar abastecer o caixa do Estado. A administração estadual constava, inclusive, com a Secretaria de Parcerias e Concessões, que agora, com o desastre, se transformou na Secretaria de Reconstrução Gaúcha. A gente trouxe um pouco de tudo para você que está nos acompanhando nessa cobertura aqui da TBR TV, das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Agora as últimas notícias do Rio Grande. A gente tem sempre muita informação, muita notícia para você que nos acompanha aqui na tela da TBR TV. E eu trago os últimos alertas da Metsul, que é a empresa de meteorologia que passa para nós as informações, principalmente desses últimos dias no Rio Grande do Sul. A Metsul, nas suas últimas publicações no X, o antigo Twitter, diz que o desastre no Rio Grande do Sul, dias de trégua, mas nas áreas ainda sob enchente. Ou seja, teremos uma trégua da chuva nas áreas atingidas pelas enchentes. Também temos a informação que o Guaíba diminui o ritmo de baixa neste sábado. Ele está baixando, mas nesse sábado ele vai ter, vamos dizer assim, uma lenta queda no nível das águas. Condições do Guaíba em Porto Alegre, a última leitura mostra 4,7 metros, 4,57 metros nessa inundação.
Vamos ver aqui que traz mais o Metsul. Pancada de chuva com pelotas de gelo, diâmetro inferior ao granizo tradicional na zona norte de Capão da Canoa. Nuvens carregadas em áreas vistas no fim da tarde e com atmosfera resfriada. Houve um fenômeno. Então, pancada de chuva com pelotas de gelo, um diâmetro inferior ao granizo tradicional. Isso não foi na zona norte de Capão da Canoa. A previsão, como eu falei, em algumas áreas, principalmente da campanha gaúcha, é de geada neste sábado e domingo. A previsão do tempo para o sul do Brasil, para a região do Rio Grande do Sul, não é de muita chuva, mas tem previsão de baixa na temperatura, tem de geada. E para você que nos acompanha aqui na tela da TBR TV, você segue acompanhando e vendo as imagens do canal Observador do Tempo, que mostra as condições atuais de Porto Alegre. São imagens atuais, recentes, da capital gaúcha, que ainda segue inundada debaixo d'água. Passou já-se mais de 20 dias, porque a chuva ela começou no dia 29, aliás, de abril. Ela se intensificou dia 29 de abril, hoje são 18 de maio e a gente segue mostrando imagens de como é que está a capital gaúcha. Depois de todos esses dias, ela ainda segue debaixo d'água, o nível do Rio Guaíba segue alto, ele está caindo, mas ainda não é suficiente para dizer que o pior já passou. Que bom que nós não temos previsão de chuva, de muita chuva para os próximos dias. É só que a temperatura mesmo vai cair no Rio Grande do Sul. E eu sigo com você trazendo as últimas informações aqui do Rio Grande do Sul, para você que nos acompanha na tela da TBR TV, com imagens do canal Observador do Tempo no YouTube. Eu convido você para conhecer o canal Observador do Tempo, também do Rio Palmares, em Palmares do Sul, que mostra áreas alagadas na cidade de Palmares do Sul e o rio totalmente alagado. E também o Rio Guaíba em Porto Alegre. São imagens ao vivo para você que nos acompanha aqui na tela da TBR TV. Eu falo para você que o nível do Rio Guaíba continua caindo. Às 8h15 da manhã, a marca era de 4,53 metros. Onde as ruas já secaram, os moradores começaram a retornar e limpar as suas casas. Retornaram para casa e já estão limpando. O governo do Rio Grande do Sul anunciou um plano de recuperação para o estado com pagamento de R$ 2.500 para as famílias na faixa da extrema pobreza. Meu Deus do céu, gente, hoje está difícil, hein? As palavras estão saindo com dificuldade, meu Deus do céu, mas a gente segue aqui trazendo para você informação de qualidade aqui na TBR TV. As palavras podem demorar a sair, mas elas saem porque a informação aqui na tela da TBR TV é prioridade. Então, o governo do Rio Grande do Sul anunciou um plano de recuperação para o estado com um pagamento de R$ 2.500 para famílias na faixa da extrema pobreza. Essas famílias que já receberão R$ 5.100 via Pix do governo podem também receber R$ 2.500 do governo do Rio Grande do Sul, o que totaliza R$ 7.600 de ajudas do governo. A situação agora é mais grave nas cidades que ficam às margens da Lagoa dos Patos, no sul do estado. No Vale do Taquari, cidades tomadas pela lama têm dificuldades para reestabelecer os serviços. Neste sábado, o Rio Grande do Sul terá chuvas isoladas e mais fracas, principalmente no norte do estado. Nas outras regiões, o dia deve ser bastante nublado, mas sem previsão de chuva. E a gente fala para você aqui agora que subiu para 75, deixa eu confirmar aqui, subiu para 155 o número de mortos em razão dos temporais e enchentes que atingiram o estado entre o fim de abril e a primeira quinzena de maio. O boletim foi divulgado na manhã deste sábado e ainda aponta que tem 94 desaparecidos e 806 feridos. O estado ainda registra 617 mil pessoas fora de casa. 617 mil pessoas
fora de casa, é muita gente. Desse total, 77 mil estão em abrigos, 540 desalojadas na casa de parentes e amigos. Do total de 497 municípios gaúchos, 461 relataram problemas decorrentes da chuva. A situação afeta, no total, 2.300.000 gaúchos. É muita coisa, né? Muita gente afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional ainda estão calculando os prejuízos com o alagamento nos seus estádios. Tinham até peixe dentro do estádio do Internacional. A zona mista do Beira-Rio, onde os atletas encontram jornalista após jogos, ficou assim, pura lama, nas salas de entrevistas e de coletivas, nos corredores e também no túnel de acesso ao gramado é possível ver o impacto das cheias. Os jogadores treinaram no complexo esportivo da PUC nos últimos dias e o clube anunciou uma intertemporada em Itu, no interior de São Paulo, por 20 dias a partir de segunda-feira. O gramado precisará ser replantado, segundo o clube. A recuperação do Beira-Rio e do centro de treinamento do Inter pode custar 35 milhões de reais. Sujo na parede do túnel que dá acesso ao campo está retratado até sim, fui interrompido aqui, mas tudo certo. Sujo na parede do túnel que dá acesso ao campo está o retrato de um jogo que nunca aconteceu, Inter e Juventude, que seria no dia 1º de maio. A CBF adiou a partida por conta da enchente, né? Porque o clube Caxias do Sul não conseguiu chegar a Porto Alegre por causa das chuvas. Do lado de fora do estádio, até o escudo do time guarda as marcas da enchente, enquanto os dirigentes calculam os prejuízos a 12 quilômetros dali, na Arena do Grêmio, a água ainda nem baixou.